Lucas capítulo 15, a partir do verso 25, diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E tu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matar-te-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Assentai-vos. Queridos, eu já preguei sobre o filho pródigo, e por certo você também já deve ter ouvido por diversas vezes alguma pregação sobre o filho pródigo. No entanto, em relação ao filho pródigo, pouco se ouve, se vê a pregação acerca do irmão do filho pródigo. Não é à toa que o mesmo é mencionado nas Escrituras ou na parábola por Jesus. Diversas vezes, eu e você nos questionamos e questionamos a Deus. É natural. Quando você ora e não recebe, quando você não vê que as coisas de Deus não acontecem na sua vida. Esse tempo atrás, o Senhor ministrou algo no meu coração, que talvez nós não compreendamos. Muitas vezes nós pedimos a Deus para fazer algo que Ele já fez. Muitas vezes nós pedimos a Deus para nos dar uma autoridade que Ele já nos deu. E a pergunta é: onde é que nós estamos errando? Por que as coisas não acontecem na nossa vida? Eu tenho vivido um tempo muito bom com Deus. No entanto, ao longo da minha caminhada cristã, não foi assim. Porque nós, no decorrer do tempo que passa, no decorrer da caminhada, nós vamos aprendendo. Mas aprenda uma coisa, queridos: enquanto nós não entendermos o que Deus tem para nós, nós vamos ficar batendo a cabeça. Enquanto não compreendermos o que Deus quer nos falar, o que Deus quer ministrar nos nossos corações, nós vamos ficar batendo a cabeça e questionando a Deus. Essa é a verdade. E o texto aqui em questão nos ensina algumas lições. Este jovem, o filho mais velho, mencionado por Jesus, está num campo. Eu não vou me ater ao seu irmão, porque nós já sabemos todo o contexto histórico do irmão dele. O irmão sai e volta. E isso produz no coração deste jovem, do irmão mais velho, uma certa indignação.
Muitas vezes, quem sabe, as pessoas jogam muito pedra no filho pródigo. Mas havia um outro filho que também não estava nada legal e que estava dentro de casa. E que não entendia nada a respeito do próprio pai. E que este jovem, muitas vezes, pode exemplificar eu e você. Tão importante quanto nós entendermos o filho pródigo é entendermos o irmão do filho pródigo. Porque ele pode representar muitas pessoas que, embora esteja dentro da igreja, ainda padece da ausência de Deus. Embora esteja em casa, não compreendeu a paternidade de Deus. Embora esteja dentro de casa, ainda vive uma situação difícil. Ou não é verdade? Ou não faz sentido para a tua vida? Então este jovem chega na sua casa, ou perto da sua casa, como diz o texto, e ele pergunta o que está acontecendo, que ele ouviu essas músicas. Ele ouvia música dentro de casa, ele via as danças, e ele falou, alguma coisa está acontecendo lá. Chegando a um servo, ele diz, olha, o que tem acontecido? E alguém diz para ele, olha, o teu irmão, aquele lá, voltou. E o teu pai mandou matar um bezerro cevado para se alegrar. Porque ele estava morto e reviveu. Então teu pai está comemorando o retorno do teu irmão. Era motivo de alegria, porque a Bíblia diz, queridos, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E aquele filho pródigo, ele era um pecador arrependido, que queria voltar para a casa do pai, estava voltando. E que estava talvez, com certeza, podemos dizer, muito melhor do que o irmão que estava dentro de casa. Porque ele reconheceu o seu estado e a sua necessidade do seu pai. Ele entendeu que estava longe do seu pai. Mas o irmão dele, estando perto, estava longe. Estando perto, estava longe. E talvez nós também estejamos exemplificados por este homem, que estando perto, estamos longe. E é isso que Deus quer que você compreenda nessa noite, que Ele quer você por perto. Perto dele. Relacionamento. Que ao longo do tempo as pessoas vão perdendo, quem sabe por conta da religiosidade. Por conta do corre-corre da vida e não compreender o que Deus quer para nós. O que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, querido, escute isso aqui, que é uma grande revelação de Deus que o Espírito Santo me dá agora. Nós buscamos lá fora o que Deus está nos oferecendo aqui dentro. Escute isso aqui. Às vezes nós estamos buscando lá fora o que Deus está nos oferecendo aqui dentro. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Tem pessoas que estão buscando lá fora o que Deus está oferecendo aqui dentro. A Bíblia diz que este jovem fica indignado. E agora o pai dele toma conhecimento de que o jovem estava indignado, estava furioso com a situação. E o pai carinhosamente vem conversar com ele. O pai se aproxima e a Bíblia diz que o pai insistia com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Queridos, o que é do pai é do... O que é do pai é do filho. E aqui aprenda uma coisa. Aquele homem, aquele jovem, quero assim chamá-lo, era rico, mas vivia como pobre.
Ele tinha tudo, ele era rico, mas vivia como pobre. Muitas vezes nós pedimos a bênção do Senhor, mas a bênção do Senhor já é nossa. Somos ricos, mas muitas vezes vivemos como pobre. Eu quero que você compreenda a dimensão espiritual que Deus quer nos levar nessa noite. Que Deus quer te levar nesta noite para que você não continue a questionar a Deus. Não houve aqui um questionamento de filho para com pai, e não há também um questionamento nosso para com Deus. Quantas vezes você se pega questionando a Deus, como este jovem está questionando o seu pai? Há tanto tempo eu te sirvo. Olha que discurso, muitas vezes parecido com o nosso. Aprenda que Deus tem caminhos maravilhosos para você. O apóstolo Paulo diz que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Vindo, porém, agora olha questionamento. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, ele não entende. Que desperdiçou os teus bens com as meretrizes. O Senhor matou um cabrito, um bezerro cevado. E o pai explica. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo. Olha que amor do pai. Era justo alegrar-nos, porque este teu irmão, a conversa de filho para com pai é teu filho, a conversa de pai para com filho é teu irmão, porque Deus nos ensina o princípio da unidade. Aquele homem estava com o coração dividido e separado do seu irmão, não o considerava mais. Mas o pai vem para trazer esta unidade de irmão para com irmão. Ele diz: o teu irmão, este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai informa a razão da festa, porque alguém ali que estava outrora sem esperança, agora se encontrava salvo. Aqui nós aprendemos algumas lições, queridos. Ele era filho, mas vivia como escravo. Ele era filho, mas vivia como escravo. E muitas vezes nós somos filhos de Deus, mas temos vivido como escravo porque queremos. Porque a Bíblia está recheada de versículos que nos coloca na posição de filhos. No livro de Gálatas, no capítulo 4, verso 7, diz: assim que já não sois mais servos, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós não somos servos, nós somos filhos. Nós precisamos entender a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto nós não entendermos a paternidade de Deus, enquanto nós não compreendermos que somos filhos, os anos não serão diferentes na nossa vida. O 2021, cujos nossos corações alimentam diversas expectativas, não irá ser diferente na nossa vida. Tudo muda em nós
quando nós compreendemos quem Deus é para nós e quem somos para Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Se coloque na posição de filho. Se coloque na posição de filha. Assuma o posto que é teu por direito. Outrora você era servo lá no Egito, lá no mundo, escravo. Mas agora, filho, e Ele vos tirou das trevas, da servidão para a sua maravilhosa luz. Quem recebe a Cristo ganha o poder de ser feito filhos de Deus. Eu não posso me relacionar com Deus. Escute isso aqui. Eu não posso me relacionar com Deus como eu me relaciono com um Senhor qualquer, mas como eu me relaciono com meu Pai. Um relacionamento de amor, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de confiança, um relacionamento de segurança, que muitas vezes tem faltado a nós. Como é que você se relaciona com Deus? Como é que você fala com Deus? Como tem sido a tua visão para com Deus? Perceba que versículo extraordinário, Gálatas capítulo 4, verso 7. Assim que já não és mais servos, não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Eu tenho herança, você tem herança. Gálatas capítulo 3, verso 26 diz: porque todos os filhos de Deus, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você tem que sair daqui nessa noite, meu amado. Você tem que compreender que você vai ter agora a identidade de filho. Você sabe qual é a tua identidade? Tua identidade tem lá servo ou filho? Quem sou eu? Servo ou filho? Qual a identidade que você tem carregado? O servo não compreende paternidade. Servo não compreende paternidade. Servo não vê Deus como pai, vê como Senhor. E muitas vezes um Senhor carrasco. Quem sabe a visão de muitos. Mas o amor de Deus nos constrange e nos leva a compreender a sua paternidade tão gloriosa. Se você quer compreender acerca de um 2021 que está abrindo as suas cortinas para nós, você precisa carregar todos os dias de 2021 a identidade de filho, a identidade de filha. Pare. Se até aqui, no final de 2020, no último domingo de 2020, você carregou a identidade de servo, a identidade de escravo, eu quero te dizer que Deus quer que você compreenda que você precisa sair daqui nesta noite carregando a identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou geração eleita de Deus. Então ele era filho, mas tinha mente de escravo, tinha um coração de escravo, tinha as atitudes de escravo. E se você não compreender que você é filho, você não recebe o que filho tem direito. Ou melhor dizendo, você não toma posse do que é de filho. Escravo não toma posse de nada. É por isso que nós não temos tomado posse do que Deus tem para a nossa vida, porque a nossa mente é de escravo. O nosso coração é de escravo. Ao invés da gente temer a Deus, nós temos tido medo de Deus. Segundo, ele era filho,